Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Espero que estejam todos bem. Vou fazer um vídeo agora aqui sobre a guerra na Ucrânia, mais um, né? Na verdade, esse é o primeiro vídeo sobre a guerra na Ucrânia, até então os outros vídeos foram antes da guerra, né? Quando já estava praticamente assim, certo que ele iria acontecer. E hoje eu vou conversar um pouco assim, né? Trazendo algumas outras perspectivas, alguns outros pontos de vista possíveis da gente perceber e entender o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Como que a Rússia invadiu, algumas motivações, algumas perspectivas futuras, né? As reações dos Estados Unidos, as reações da Europa, a reação da China, o Brasil nisso tudo. Então, assim, acho que a gente tem que, hoje, tentar ver um pouco além das notícias, né? Eu não sou jornalista, então eu não vou trazer notícia do que está acontecendo todos os dias. Eu sou geógrafo e a minha ideia é poder fazer algumas análises de pelo menos uma semana, né, dos eventos, para a gente entender o que está acontecendo, porque é muita informação, né? Uma guerra, num mundo globalizado como o de hoje, né, envolve uma transmissão de informação assim, inacreditável, né? E mil possibilidades de estar vendo também, né? A perspectiva da tecnologia nos permite enxergar por todos os lados, né? As redes sociais, a imprensa, a mídia independente de cada país, assim, a gente consegue também ver as outras visões e dá para fazer análises assim bem pertinentes assim para pensar o que isso implica no mundo, né? O que essa guerra agora em 2022, no momento que a gente parece que a gente vai sair da pandemia e vem uma guerra, né? Uma guerra no sentido real da palavra, assim, né? Da invasão, né? Que há muito tempo não acontecia, assim, claramente. Os últimos anos no mundo, a geopolítica tem vivido de um conceito que se chama guerra híbrida, que é uma guerra que se faz sem o conflito direto armado, né? Você usa várias possibilidades, desde ataques cibernéticos, manipulação da mídia, da população. Você pode ter, como os Estados Unidos fez muito tempo no Oriente Médio, ainda faz, né? Financiamento de grupos aí, terroristas e antiterroristas, né? Ou seja, de milícias armadas, que é o que a Rússia fez no caso da Ucrânia, né? Que eu vou falar logo mais agora. E esse processo que a Rússia fez na Ucrânia, ele foi muito interessante, porque ele foi muitos anos de guerra híbrida, com já desde 2014 uma guerra real de conflito, mas até então essa guerra ainda era híbrida, porque a Rússia não usava o seu exército, né? Ela não invadiu o território ucraniano, mas ela financiava os grupos armados, né? E apoiam grupos armados como o Wagner Group, que é um grupo de milícia, né? De mercenários, na verdade. É uma empresa privada que contrata mercenários do mundo todo, né? Ex-soldados, ex-combatentes. Né? A gente tem que pensar que um soldado, uma pessoa que dos 18, por exemplo, aos 30 anos, foi treinada por uma finalidade e de repente ela sai do exército porque o exército não tem mais dinheiro, alguma coisa assim, a base dela fecha, ou ela não sai, vai existir um sentimento de que, pô, eu fiz isso minha vida toda, eu sou bom nisso e eu não sei trabalhar em outra coisa. Então, essas empresas privadas, né? Como essa Wagner Group, que a Rússia apoia e que é as pessoas que lutaram, né, com armas lá em Donbas e Lugansk. Ou seja, a gente tem que pensar assim, o que aconteceu desde a última live que eu fiz, né, que foi no dia antes da invasão russa. A gente estava conversando porque o Putin tinha feito algo que era a ação pré-invasão, né, ele precisava daquilo, que foi reconhecer a independência de Lugansk e Donetsk, né, como duas repúblicas. A República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. É importante esses nomes, né, República Popular. São dois pequenos países agora, segundo a Rússia. Então, esses pequenos países pediram ajuda. Assim como Assad fez, o presidente da Síria, em 2015. Que esse é o fator principal para quem já vem analisando a geopolítica, que era óbvio que em algum momento a Rússia estava se preparando para algum conflito, né, maior, porque ela estava modernizando muito o aparato de guerra dela, estava instaurando de novo um sentimento russo no mundo, porque eles têm essa sensação, né, de Eurásia, de anti-ocidente. O Putin diz muito sobre
a gente não é reconhecido pelo Ocidente porque a gente quer ser diferente. E o Ocidente não aceita, né? De certa forma, o Ocidente ele é totalitário, né? Ele quer impor a democracia liberal representativa em todos os lugares. Que é um argumento que a China e a Rússia usam muito, como não vão falar do Ocidente, assim, porque a China está numa sinuca de bico, porque ela não pode apoiar a independência de regiões separatistas, né? Uma coisa que é muito importante do governo chinês é que não há separatismo. A China é indivisível e todos os grupos marginais que tentam separar são reprimidos, né? O último caso foi Hong Kong, né? Que teve o quê? A guerra híbrida norte-americana patrocinando manifestações, insuflando redes sociais, né? Apoiando grupos, financiando grupos de... No caso de Taiwan não tinha uma milícia armada, mas grupos de manifestações, né? Como foi aqui em 2013 e outros grupos aí que, se você procurar aí no Wikileaks, e o Snowden também falou, estavam atuando aqui no Brasil, né? Grupos que são lá para puxar manifestação, para robôs de rede social, né? Que elegeram o Bolsonaro, que também elegeram o Trump. Isso tudo faz parte da guerra híbrida. E aí, desde 2014, quando tem o golpe na Ucrânia, patrocinado pela guerra híbrida dos Estados Unidos, né? Eles queriam um governo pró-Ocidente, eles não queriam a Ucrânia pró-Rússia. E eles conseguiram, né? Tem vários filmes e vídeos aí, tem um que chama Euromaidan, estava até no Netflix, acho que está ainda no Netflix, que conta muito o que aconteceu, assim. É claro que a gente tem que ter uma perspectiva mais ampla, né? Porque esse efeito foi global, as primaveras árabes de 2013 aqui no Brasil, né? Que vai culminar no golpe em 2016, que vai... Assim, foi muito rápido, né? Na Ucrânia também aconteceu isso. E houve na Ucrânia grupos de extrema-direita, né? Alguns até associados ao neonazismo. É claro que a gente sabe que são poucos ali, mas existe essa ideologia, né, presente em alguns grupos. A extrema-direita liberal também, de certa forma, com o Zelensky, o presidente, né? Então, que é atual, mas na época foi o Poroshenko. E nesse momento houve uma mudança de posição da Ucrânia, e a partir daí a Rússia interviu, que foi a anexação da Crimeia, né? A anexação da Crimeia, ela é um primeiro passo para entender o que a Rússia era capaz de fazer agora no século XXI. Então Putin não começou a guerra semana passada, ele começou a guerra em 2014, ele anexou a Crimeia com forças militares, né? Ele levou e fez uma votação lá. Vocês querem ser parte da Rússia? Queremos. A maioria das pessoas lá eram pró-Rússia, de fato. O Putin tem muita aprovação também dentro da Rússia, que é uma coisa que pode diluir agora também, né? Com um conflito, porque uma guerra, quando ela se torna gigantesca, como é agora, né? Anexar a Crimeia é uma coisa, invadir a Ucrânia é outra. Mas o Putin calculou tudo muito isso, porque desde 2014 ele está nesse processo. Em 2015, quando a Síria estava completamente devastada, o Oriente Médio era tomado pelo Estado Islâmico, né, com a milícia radical armada, que foi insuflada pelos Estados Unidos com armamentos e combustível, e comprava o petróleo deles, e ao mesmo tempo que lutava contra eles, apoiando o Al-Nusra, que é outro grupo, a Al-Qaeda, que é outro grupo, os curdos, né, que os Estados Unidos também apoiavam com armas. Então os Estados Unidos inundou de armas o Oriente Médio, patrocinou milícias e desestabilizou toda a região, né? Destruiu o Iraque, destruiu a Síria, destruiu a Líbia, né? Isso aí foi um processo de guerra híbrida. Porque os Estados Unidos não invadiu a Síria, ele simplesmente apoiou grupos armados, que foi o que a partir de 2014 o Putin fez. Apoiou os grupos armados de Donetsk e Lugansk para lutar numa guerra contra o exército ucraniano. Porque as pessoas não simplesmente... Por exemplo, se tivesse uma invasão aqui no Brasil, quantos de vocês iriam, né, para a resistência? Iriam pegar em armas? Esse número é ridículo, porque a gente não é soldado, né? A gente não é treinado por isso, a gente é civil. A maioria de nós iria fugir, né? E se tornar refugiado em algum outro país. E quer perder, né, o seu território, né, a sua essência. Se desterritorializar, que é um dos maiores problemas de ser refugiado de uma guerra, né? Isso aí na vida individual das pessoas, para além dos traumas infinitos que uma guerra causa. E o Putin sabia disso, o preço de uma invasão, né? Ele sabe disso, ele está tudo calculado, porque
em 2015, o presidente Assad da Síria ligou para o Putin e falou: cara, preciso de ajuda. Sinceramente, preciso de ajuda. E na época, era o Obama ainda. E na época os Estados Unidos estavam investindo muito pesado ali em armamentos e, de certa forma, não intervindo diretamente. Fazia alguns bombardeios, mas ele não tinha autorização para isso, porque todo o bombardeio que os Estados Unidos fez na Síria foi um crime de guerra. Ele fez vários, né? Mas ali ele estava levando a democracia, né? Que é o argumento e tal, que é o totalitarismo, né, ocidental. Estou levando democracia para você, e o governo não queria democracia, né? Acho que uma forma que a gente tem que pensar também é que a democracia russa, o Putin, ele tem uma filosofia lá de política, de democracia, em que a democracia não é para legitimar o governante, é para demonstrar apoio. Então você vota a favor do Putin, porque você está demonstrando apoio a ele. É claro que o Putin tem muita aprovação no país pelas reformas que ele fez, né? Ele tirou o país do colapso e criou um país novo. Não existe a Rússia. A Rússia antes do Putin é uma Rússia de transição, né? Não era a Rússia atual. Então o Putin, nesse processo de cálculo, ele bombardeou a Síria, porque o Assad pediu. Então, pela primeira vez, foi em 2015, setembro de 2015, aviões russos saíram do país e bombardearam outro território. Isso já foi um outro treino. Dessa vez ele tinha desculpa, ninguém questionou, ninguém falou nada, todo mundo ficou assim meio assustado. Pô, a Rússia tá bombardeando outro país. Não é mais os Estados Unidos que faz isso, né? Tem mais alguém fazendo isso no mundo. Porque desde 91 só os Estados Unidos bombardeavam outros países. E a OTAN em 99 bombardeou também, né? Sarajevo, lá o cerco de mais de quase 100 dias. E uma coisa que foi muito impactante na época da geopolítica foi que o Putin, quando ele bombardeia, ele demonstrou que ele estava disposto a isso, a bombardear, a usar a maquinaria de guerra. Porque, assim como um soldado, cara, acho que depois que um presidente ele usa a maquinaria do estado de guerra para fazer o que ele quer, que é um poder infinito, imagina a Rússia, velho. Esse sentimento que ele tem, ele não perde mais, tá ligado? Esse nível de adrenalina, esse nível de coisa, de pensamento, tal, de emoção que é vivida numa guerra, liderando um país, né? Liderando uma invasão. Isso aí foram poucos no mundo que tiveram essa habilidade, essa possibilidade. Pô. É Alexandre Grande, Júlio César, Gengis Khan, Hitler, né? Tipo assim, Napoleão, galera que simplesmente falou, mano, vou estar expandindo isso aqui, uma máquina de guerra gigantesca, né, dos estados. E esse prazer que ele sente agora, ele não vai querer deixar de sentir, né? Essa é a minha maior preocupação. Será que ele vai resistir a essa tentação de continuar usando a maquinaria militar e expandir ali para os Balcãs, para o Báltico, né? Lituânia, Estônia, países que estão ali na fronteira, né? Polônia. Esse é um receio, né? Porque desde 2015 o Putin sente o prazer de usar a máquina de guerra. E agora ele escalonou ela numa tensão máxima, né? Invade outro país, cercou norte, sul, leste, oeste, ataca aqui, cálculo ali, bombardeia a cidade. Sabe do preço de bombardear uma cidade, das imagens horríveis de uma guerra, né? Que são transmitidas pela rede social agora. Sabe que vai ser difícil não sofrer economicamente com as sanções econômicas que estão sendo colocadas, que vai afetar drasticamente o preço da economia mundial, o preço das coisas, a inflação mundial. Não só na Rússia, que vai tomar de cara, né? Porque vai ficar tudo escasso lá e caro, porque as pessoas não podem comercializar essas sanções. Apesar do que as sanções não são sobre o gás. Se rolassem sanções sobre o gás natural da Rússia, a Rússia acabava. O Putin parava a guerra. Porque a metade da economia russa vem da venda de gás. Só que a Europa, 40% da energia da Europa vem da Rússia. Então, se a Europa fosse capaz de falar assim, então, Rússia, você acha que você manda no mundo? Pode cancelar tudo. Só que ela não pode fazer isso. Ela não pode botar sanção sobre o gás. Ela bota sobre a empresa Gazprom. Tá, a Gazprom não pode fazer várias coisas, mas ela vai continuar vendendo gás. E isso financia a guerra, né? E por isso que o Putin foi pra guerra. Porque ele tem o gás. Ele sabe disso. Ele sabe que se houver sanção sobre o gás, a economia russa quebra. Mas também a Europa quebra. Porque a economia depende do gás. Também lá na Europa, né? E uma das coisas que os Estados Unidos vinha fazendo por trás, essa tentativa de manipular ali a Ucrânia a seu favor, era para
diminuir a dependência energética da Europa da Rússia. Os Estados Unidos queriam colocar as empresas dele, levar lá no Oriente Médio, fazer novos oleodutos e gasodutos, né? O fracasso das invasões do Iraque, da Síria, né? A destruição total do território, depois que ele não conseguiu fazer o gasoduto e o oleoduto que ele esperava fazer ali, ligando o Oriente Médio até a Europa, né? Para tirar da Rússia essa dependência energética. E aí os Estados Unidos não conseguiu fazer. E também isso é um dos motivos, né? Por que a OTAN quer a Ucrânia, né? Do nada, deixa a Ucrânia lá. Não, então, tinha essa ideia, né? E assim, nessa guerra que era híbrida, que, por exemplo, o Putin, cara, ele desestabilizou a relação democrática nos Estados Unidos. E isso não foi provado empiricamente, apesar de ter tido várias CPIs, o Trump foi impeachmentado por isso, né? Sofreu um processo de impeachment, ele não chegou a sofrer o impeachment, mas sofreu esse processo por causa da influência do Putin, né, da Rússia nas eleições de 2016. E assim, é claro que o Putin não mandou... Aí, galera, influencia aí. Mas uma das coisas que acontece é que a maioria dos hackers, eles fogem para a Rússia, tá ligado? Quando eles roubam os bancos do Ocidente, interferem em estados e manipulam coisas, eles são perseguidos, cara. Mas eles vão e pedem asilo na Rússia. Tipo, o Snowden tá na Rússia. Porque na Rússia, eles têm o seguinte: vocês podem ficar aqui, mas de certa forma vocês vão me ajudar em umas coisas que não vão, não. E vários deles treinaram um exército cibernético sinistro que a Rússia tem, que direto lança ataque. E é uma das coisas que ela vai fazer agora na Ucrânia, é lançar ataque ao sistema financeiro lá, a bloquear várias coisas a partir da internet. Os russos têm esse cyber-exército e eles atacaram muito nas eleições de 2016, né? Eles manipularam várias coisas, eles criaram robôs, eles trouxeram informação falsas, né? As fake news. Muito foi insuflado pelos russos nisso. Tanto que o Trump tinha uma relação extremamente parceira com o Putin, inclusive ele elogiou o Putin, ele falou, pô, o Putin foi um gênio, cara. O cara planejou, cercou, invadiu. Tipo assim, pro Trump isso foi incrível, ele ficou de cara, achou muito doido. Porque ele se considera muito parecido, assim, ele gosta do Putin, né? Os caras mais velhos, de uma outra geração, de um outro tempo, que viveram, assim, e que eram, de certa forma, o Trump também, ele nega essa coisa do Ocidente, né? Apesar de ser a exposição, acho que o auge do Ocidente é o Trump, assim, mas ele é uma pessoa que nega, assim, ele finge ser um anti-ocidental, e ele tem um caso muito engraçado, assim, eu fico pensando no Zelensky, né? O presidente ucraniano, que simplesmente, cara, era um ator, né? As séries O Servo do Povo, vocês podem assistir na internet. Ele era um ator que representava um professor que de repente se candidata a presidente e ganha. E aí do nada ele é alçado ao cargo máximo na Ucrânia, que é um país jovem, e ele tem que ter várias relações assim, e com a burocracia, com a corrupção, né? Assim, uma coisa bem... É uma comédia. E de repente, do nada, ele falou assim, não, demorou, velho, acho que eu cansei de ficar atrás das câmeras, eu vou gravar. Não, eu vou ser o presidente de verdade. E se candidatou a presidente e ganhou, né? Usando essas mesmas táticas de manipulação de rede, de antipolítica. O Zelensky, ele estava ali, né? E de repente ele ganhou a eleição. Ele se tornou o presidente da Ucrânia. E eu fico pensando assim, cara, que azar, porque a primeira coisa que aconteceu com ele, e foi amplamente divulgado, e amplamente que levou a outro processo de impeachment do Trump, foi que assim que ele ganhou a eleição em 2019, o Trump ligou para ele. E falou assim, e aí Zelensky, beleza? Parabéns aí, né? Você é antipolítico igual a nós, tá ligado? Mas, parabéns. O Zelensky, ô Estados Unidos, valeu demais aí, Trump. Te admiro também, né? Nós somos a revolução na política, pá. Isso aí é tem a transcrição, tá? Eu tô fazendo uma leitura livre da transcrição real, da ligação do Trump pro Zelensky. E aí, começou com esse papo cordial. De repente o Trump fala assim, então Zelensky, você tá ligado que os Estados Unidos botam muita grana aí na Ucrânia, né? Nós botamos uma grana, nós botamos umas armas também, né? Pela OTAN. E você tá ligado que a Europa não bota dinheiro nenhum no você, nem bota fé no vocês, velho. E assim, aí o Zelensky fala, não, claro, com certeza, Estados Unidos, eu tô ligado nisso aí, inclusive tô meio querendo entrar pro OTAN, né, pra ter um papel, uma voz maior aí,
já que eu não estou conseguindo entrar na União Europeia. E aí o, o Trump fala assim, então, mas pra você continuar tendo isso, cara, você sabe como é que funciona, né? Assim, eu preciso de um favor seu. Tá tendo eleição aqui nos Estados Unidos e o meu candidato, o rival Joe Biden, tá na frente nas pesquisas. E eu preciso que você ache alguma coisa contra o filho dele, Hunter Biden, que tem umas empresas aí na Ucrânia. Acha um caso de corrupção aí, queima o filme dele, demorou? Porque aí o Zelensky fala assim, não, que isso, cara? Como assim, tal, mas não, a gente vai investigar, se tiver algum erro, alguma coisa errada a gente vai achar, com certeza. O Trump falou assim, porque é isso, né? Eu vou agora te passar pro meu advogado, o Giuliani, você conversa com ele, faz as tratativas, pra gente manter o acordo aqui, né? Porque você tá ligado que a Rússia, que tá do seu lado aí, acho que não gosta muito de você não, né? E aí, o Zelensky só fica assim, caralho, já fui extorquido de cara no primeiro dia de mandato pelos Estados Unidos, né? Porque aí você entende como os Estados Unidos é uma milícia no mundo, né? Ah, você quer ter segurança, meu jovem? Então você vai ter que pagar aqui com alguma coisa, né? Sim, se você não pagar, olha só o seu inimigo ali do lado, gigantesco, querendo te engolir. Simplesmente, cara, o Biden ganhou. O Zelensky não conseguiu achar a corrupção. Deu mole, né? Se ele tivesse ali um PowerPoint, pá, Hunter Biden, corrupto. Já quebrava a coisa toda, o Trump ganhava, o Trump brother do Putin. Putin não invadiu a Ucrânia porque a Ucrânia nem ia entrar para a OTAN. Mas não conseguiu, né? E agora está cercado pelo exército russo. Putz, cara, o cara era um ator de boa em casa. De repente, do nada, vou ser o presidente da Ucrânia. Já foi extorquido pelos Estados Unidos e agora vai estar cercado pela Rússia. Isso é uma mudança de vida. Mas voltando aqui, então, a gente está numa situação muito interessante. A Europa, cara, ela fica falando o seguinte, que contra a guerra, porque, né, é óbvio que é contra a guerra, mas tem a questão dos refugiados. Vai chegar muito refugiado na Europa, na União Europeia, e já tem muitos, porque os Estados Unidos destruiu países. Destruiu o Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria. Destruiu muitos outros. E essas pessoas fugiram desesperadas para a Europa. Quando elas chegam na Europa, elas não são recebidas, cara. A Europa fala, que isso? Você é negro? Você é árabe? Poxa, que pena. Porque o ucraniano branco, louro de olho azul, a Europa aceitou. Não, vem para cá chegar mais. Mas barra. Se não é ucraniano, não sou ucraniano, mas se não é logo de olho azul, que pena, não entra. Então, assim, o Ocidente também, a Europa, cara, ela quer se manter como guardião do mundo livre, do mundo ideal, do mundo democrático, do mundo do bem-estar social, que já nem existe tanto mais, porque ela desestabilizou o resto do mundo, né, apoiando os Estados Unidos, né, e por ter desestabilizado o resto do mundo, agora ela não consegue deixar de ser racista, cara. A viagem é essa, a Europa ela é fundada sobre o racismo, né? Sobre o eurocentrismo. Eles botaram eles no meio do mapa, tá ligado? Assim, eles são o centro do mundo. Eles são Europa. Eles contam a história do mundo. Eles negam as outras histórias. Eles ficaram 500 anos no poder. E o iluminismo totalitário europeu, que só reconhece o europeu como indivíduo, ele não consegue ser desfeito, cara. Então os países são racistas, não recebem os imigrantes. É claro, gente, que existem milhões de não racistas na Europa, inclusive talvez seja a maioria deles. Mas há um núcleo, saca? Um núcleo cultural ali, ideológico, da formação da Europa, de expansão do mundo, de ser o centro do mundo, que no limite não aceita os outros, cara. Sendo que a Europa foram os refugiados dos últimos 5 séculos aí, fugindo das guerras que eles não paravam de fazer lá entre eles. Então essa sinuca de bico europeia, que já tem há anos, cara, ela não sabe o que fazer com os refugiados. Ela consegue integrá-los à sua cultura, mas é muito difícil, né? Porque vem o cara lá do Afeganistão, que é muito diferente de um francês, de um alemão. Até um ucraniano mesmo vai ser um tanto diferente, apesar de já ser muito ocidentalizado, comparado com o afegão, comparado com o sírio, né? Eles têm essa questão lá para resolver. E a guerra na Ucrânia vai gerar mais uma enxurrada de imigrantes. E é tudo que a Europa não queria agora, né?
Então, essa é uma provocação, assim, né? Como que a Europa lida com o próprio racismo, né? Como que ela vai lidar com isso? Ela é contra a guerra, é lógico que ela é contra a guerra. Mas um dos fatores também é porque ela não aguenta mais deslocamento de pessoas. E ela não sabe o que fazer com isso. Ela tomou uma sinuca de bico do Putin, ela precisa da energia, né? E acho muito importante pensar, né? Porque a Rússia e a China estão querendo tomar esse lugar ideológico também no mundo. Não é só a Europa, os Estados Unidos, o Ocidente que manda na cultura, né? Tanto que a China criticou muito essas sanções, falou, qual é Estados Unidos? Você não pode fazer sanção assim sozinho, não, isso é legal, ué. Você nem me questionou, não questionou ninguém, né? Você vai sancionar, então vai dizer que eu não posso comprar da Rússia, não. Você vai fazer o que se eu comprar? E aí tem essa questão toda, né? E o Putin sabe disso. O Putin sabe tanto disso, cara, que ele está calculando economicamente isso. Ele sabe que a população vai sofrer inflação. E aí que eu entro no outro ponto, né? A economia global vai ter um impacto sinistro, velho. Já estava sendo difícil sair da pandemia. Então ela vai piorar muito, com certeza, assim. Vai diminuir ainda mais as trocas, de certa forma. Mas a gente vai entender que a guerra não pode expandir, cara. Eu acredito numa coisa assim, eu acho que a guerra ela tem um limite, né, de contaminação global. Se tornasse uma guerra mundial, né, de enfrentamento direto, a civilização quebra. Essa nossa civilização, ela depende muito da interação de todos os países. Então ninguém quer isso, cara. É uma mútua destruição, né? Tipo assim, se eu destruir você, você me destrói. É isso que acontece, por exemplo, com Taiwan e a China, né? Algumas pessoas ficam falando, nossa, cara, agora que a Rússia invadiu a Ucrânia, tá legalizado invadir. Então a China vai invadir Taiwan, né? Pelo motivo oposto, Taiwan quer ser Donetsk, né? Quer ser a ilha independente e a China não deixa. Assim, é muito doido isso. Porque ela já que tá podendo invadir para ajudar a independência, eu vou ajudar contra a independência. Então é isso. Só que Taiwan é o escudo de silício, né? Eles são o maior produtor de semicondutores do mundo, cara. Que faz todos os chips funcionarem. Então se a China atacar isso, ela quebra ela mesma, velho. Porque a economia dela depende de 50% de semicondutores que ela traz de Taiwan. Então ela não pode atacar Taiwan. É uma defesa tecnológica. Eu acho que o equilíbrio agora no mundo, e talvez por isso que os Estados Unidos, daqui a pouco a Europa vão falar assim, cara, deixa a Ucrânia aí, ô Putin, faz o que você quiser. Só não viaje de invadir o resto, não. Se ele invadir o resto, aí vai dar ruim. Nem invadir os países bálticos. Porque a economia não pode quebrar, cara. A economia não pode quebrar desse jeito. Tipo assim, ela não pode parar. É um colapso aí global, né? Que não é desejado por ninguém. E há limites, né? Até que ponto os Estados Unidos vai aceitar a Rússia e a China? Até que ponto o Putin vai parar? Onde que ele vai parar? Onde está bom? Será que vão tirar ele do poder? Será que ele vai perder muito do seu apoio com a guerra? Com a inflação gigantesca? Mas ele tem outras questões, cara. As sanções, por exemplo, elas vão impactar o Brasil na questão dos fertilizantes. Mas não só o Brasil, o mundo todo, cara. O mundo todo planta com fertilizante. E a maioria das pessoas do mundo planta com fertilizantes russos, velho. Então, assim, a agricultura global, o agronegócio global, pensando assim, vai sofrer um impacto gigantesco. E a produção de comida vai cair, tá ligado? Essa é a vantagem de uma guerra. Se você impede um país que produz fertilizante de exportar o fertilizante, a gente tem um problema mundial de fome. Aí o Putin vai chegar em um momento e falar assim, então galera, você vai deixar todo mundo ficar com fome mesmo? Sério mesmo? E aí a opinião pública mundial de tipo assim, não... Como é que fica? Você vai defender a fome global para prejudicar o Putin. Beleza. Todo mundo vai passar fome no mundo. Principalmente na África, né? Na Ásia. Talvez milhões vão morrer de fome. Mas esse é o preço a se pagar para o Putin, né, perder o poder, para a Rússia virar uma pária. Faz sentido esse tipo de sanção? Esse é um questionamento muito dos russos, muito dos chineses. Aí, né? Por que existem essas sanções? Qual que é o sentido delas? É porque é a única forma de você sufocar, a princípio, né, sem usar armas. Mas o Putin sabe disso. É tipo o gás. Pô, então demorou, ninguém compra fertilizante, tá ligado? O que vocês vão fazer com a fome no mundo? Então essa é outra questão. O Brasil, por exemplo, a Rússia não vai poder exportar grãos. Ele é um dos maiores exportadores de grão do mundo. Então, porque você não vai poder comprar por causa das sanções. Então você vai gerar fome em vários lugares, se você não puder comprar os grãos. Ah, não, compra do Brasil. Mas o Brasil é o maior produtor de grão, mas ele depende do fertilizante russo.
igual eu já expliquei de outras vezes, né? Então, tipo assim, cara, se ele depende do fertilizante russo e o fertilizante não vai vir, a gente não vai conseguir ser um maior produtor de nada. Nós vamos ter uma crise econômica gigantesca no Brasil, porque grande parte do dinheiro, do agronegócio, que é investido em outras coisas e tudo mais, é uma das maiores fatores do PIB, é uma das maiores receitas do PIB brasileiro. Então, assim, a escalada de uma guerra nesse momento, eu acho ainda improvável. Eu acho que a possibilidade de os Estados Unidos entender que criar um pântano para a Rússia é muito bom, né? O Afeganistão foi o pântano dos dois. Quem fundou a União Soviética foi o Afeganistão, que ficou 10 anos a União Soviética lutando lá e não conseguiu dominar. Depois os Estados Unidos ficou 20 anos e quebrou muito da sua economia, tipo assim, em função de gastos militares, tanto que o Biden retirou as tropas. O Biden falou que não vai botar a tropa nisso, né, no exército, porque assim, primeiro que ele sabe que eles têm muito a perder. Agora, ele enfrenta que é uma das vitórias, tem aspas também, né, do Putin, que é as pessoas dos Estados Unidos não confiarem mais na democracia, né, uma grande parte da população não acreditarem mais na democracia. Então ele tem um problema interno muito grande. Ele sabe que o gás natural aumentando, a produção de fertilizante, alimento, várias coisas da economia dos Estados Unidos vai ser afetada também. Então ele vai ter um problema econômico. Mas ele está colocando isso agora em xeque, né? E ele pode, por exemplo, apoiar os grupos, continuar apoiando com a arma a Ucrânia, mas sem nunca atuar. Até que ponto isso pode, né? Não vou invadir, não, mas eu boto a arma na sua mão aí, né? Tipo, sua milícia. Então, demorou, velho. Eu vou te ajudar agora. Mas assim, fico pensando muito na Ucrânia, né? Tipo, do nada ela se ferrou na mão das duas maiores potências. É uma guerra imperialista, né? Acho que todas as guerras são imperialistas, basicamente. São guerras de expansão, né? De território. Todas as guerras grandes, né? As guerras menores são guerras, por exemplo, religiosas, mas guerra com exército, invasão, geralmente é uma guerra imperialista, igual eu falei agora há pouco, né? Você tem uma máquina do Estado na sua mão. Então, assim, eu acho que o Brasil, cara, agora vai enfrentar uma treta muito grande com isso. E uma possibilidade de mudança forçada também. Porque, assim, ao mesmo tempo que faltar fertilizante, a Amazônia tem reservas, cara, de potássio que podem ser exploradas. Que o fertilizante é o nitrato, o fósforo e o potássio, né? O NPK. E uma das coisas principais que o Brasil tem nessa produção é que o cerrado, que é o solo ocupado pelo plantio, ele é pobre, né? Devido ao clima tropical. Então, para você plantar soja e plantar tudo que se planta lá, você tem que colocar muito fertilizante. Você tem que fertilizar um solo pobre. Isso, cara, é um problema, porque a partir do momento que o Bolsonaro conseguir liberar mineração de potássio em terras indígenas, argumentando que é a fome, senão a gente vai passar fome, não vai ter a produção de comida, né? É muito perigoso, porque a Amazônia é a nossa maior riqueza, velho. A nossa maior disparada riqueza, assim, total do mundo é a Amazônia. No século XXI não é o petróleo, cara. Não é as energias, é a Amazônia. Por causa da engenharia genética, que vai manipular o mundo, né? Já começamos acho que o século XX, cara, ele começa realmente no começo da pandemia, o século XXI. Ele inicia-se na pandemia, com a corrida das vacinas, o RNA, tipo assim, como que a gente já controla geneticamente num grau sinistro, cara. Fizemos uma vacina muito rápida, identificamos variantes. Então, assim, a gente vai ter muito avanço na medicina a partir da engenharia genética. E a Amazônia é o lugar mais biodiverso do mundo. Então, tipo assim, cara, imagina a quantidade de códigos genéticos aí, de pedacinhos genéticos que a gente pode usar. Infinito, tá ligado? A gente tem a riqueza do mundo nas nossas mãos, cara. A riqueza do mundo é do Brasil e é a Amazônia. Beleza, a gente não pode virar um deserto, né? A gente não pode destruir ela porque senão muda o clima. Mas, pensando economicamente, a gente tem uma riqueza nas mãos. O que você faz ao queimar a floresta, por exemplo, pensando nessa imagem, né? Você tem um baú, igual de um pirata. Aqueles baús de madeira. Dentro deles está o tesouro, que é a Amazônia. A engenharia genética é a chave. A gente está começando a conseguir entender a chave para a gente abrir o baú. A gente ainda não sabe, cara, todas as infinitas possibilidades que existem genéticas dentro da Amazônia. De fungos, a bactérias, a animais, vegetais, plantas, né? Assim, todos os reinos, misturas de reinos, assim, a gente não consegue imaginar as possibilidades. É esse tesouro.
E a partir do momento que você, cara, quer dinheiro fácil, de uma maneira arcaica, que você não sabe como fazer a chave, você não entende que tem uma chave para abrir, você fala, cara, não tem como abrir esse negócio aqui, isso aqui é só uma madeira, uma caixa de madeira, e você retira um pedaço daquela madeira e vende barato, né? Você tira só as árvores, destrói tudo, então é como se você tirasse um pedaço ali do seu baú e vendesse. Nesse momento escorre toda a riqueza, todo o tesouro começa a escorrer. Destruir a Amazônia incorre nisso. Jogar a riqueza fora, sim, ó, tchau riqueza. Infinita da humanidade, que a natureza, né? Que é outro assunto que a gente vai trazer também depois, a natureza criou de infinitas interações. Então a gente agora está descobrindo essas chaves genéticas, a gente não pode jogar fora. É por isso que agora o Brasil deveria literalmente entrar em guerra, cara, contra esse modo de exploração da terra no Brasil. A única solução de proteção da Amazônia é uma reforma agrária que você vai colocar pessoas produzindo sem usar tanto de fertilizante químico, a parte de técnicas como agrofloresta, agroecologia, né? Que parece ainda coisa de hippie, mas com certeza ela é uma tecnologia sinistra, porque é você controlar a natureza, cara, a seu favor, né? Você guiar a natureza, assim, de certa forma, que é uma coisa também muito ocidental, né? Você não está interagindo, você está guiando, mas então você está interagindo de uma maneira consciente. Então você consegue recuperar solos, né? A gente não precisa destruir o cerrado para produzir comida. O cerrado tem uma infinidade de coquinhos, por exemplo, que pode virar óleo, pode virar farelo, ração, pode virar um tanto de coisa que a gente faz com a soja, porque ninguém come soja, a gente produz soja para fazer derivados dela em geral, né? Tá bom, tem gente que come soja, mas é pouca gente. Então é isso. Acho que o Brasil agora deveria fazer uma reestruturação, né? Total, cara, da forma de produção alimentar, porque a gente poderia produzir comida para o mundo inteiro se a gente recuperasse os nossos biomas. A gente tem uma infinidade de genética para dominar o mundo economicamente, só vendendo o direito de exploração, né? E se a gente não quiser explorar, nós vamos criar tecnologias novas, mas isso é um outro detalhe, né? Se a gente gostasse de ciência, mas a gente tem potencial. Então, transformar, por exemplo, agora o uso de NPK industrial. É impossível, cara, a gente usar biofertilizantes, que é possível de ser feito e tem 1000 técnicas possíveis. E que também o Brasil poderia fazer, assim, numa escala gigantesca, tamanho do Brasil. Mas, é claro que, diretamente, a gente precisa do NPK, para continuar produzindo a quantidade que a gente produz. Mas a longo prazo, 20 anos, nem é tão longo assim, daria para fazer uma transição total. Isso é assunto para outra aula, outro vídeo, outra conversa. Mas então é isso. O Brasil, nessa sinuca de bico, dependendo dos fertilizantes, talvez a guerra na Ucrânia vai destruir a Amazônia mais, a gente vai ter que lutar pela Amazônia. Putin vai sofrer muito agora, né? Com perda de como é que fala? De popularidade na própria Rússia. Os Estados Unidos ainda nessa questão sem saber, e a Ucrânia já era. Assim, não tem como defender. Eu acho que se eu sou o Zelensky, eu entrego logo para um governo pró-Rússia ali e saio fora e tchau. E dane-se nesse sentido, né? E faço aqui a provocação, né? Se alguém invadisse o Brasil, vocês iriam resistir? É que a gente já foi invadido, né? Há 500 anos atrás. Ficamos assim, galera. Até a próxima. A gente conversa mais uma outra hora. Valeu!